Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo aqui no canal e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Andrea Celea tinha 21 anos na época do caso e vivia na República Dominicana com a sua mãe Anca e a sua irmã mais velha, Cesara. Ela foi descrita como uma jovem muito feliz e extrovertida, brincalhona, era muito sociável e por isso tinha vários amigos. Ela estava sempre sorrindo e tentando deixar as pessoas ao seu redor o mais feliz possível. Também era muito presente na vida dos seus amigos, sempre tentava ajudar eles com tudo. Era uma menina muito positiva, independente, amorosa e atenciosa. A Andrea tinha uma grande paixão pelos animais, qualquer animal que ela visse, ela queria cuidar, queria dar todo o seu amor. A sua irmã disse em entrevistas que nem mesmo em uma ocasião onde apareceu uma cobra na casa delas, a Andrea não ficou com medo, muito pelo contrário, ela quis proteger o animal e levar para um lugar seguro. Então ela tinha realmente um coração muito grande e ligado a essa questão dos animais, ela também tinha recentemente realizado um grande sonho da vida dela, que era estudar medicina veterinária. Ela já estava ali nas semanas anteriores, ao caso, arrumando todos os papéis e todas as coisas para começar esses estudos. Então ela estava muito feliz com essa conquista. A Andrea também era muito inteligente, ela falava 4 idiomas, sendo inglês, espanhol, italiano e romano. No ano de 2016, a Andrea estava com 19 anos e ela conheceu então um rapaz que viria a ser o seu namorado, chamado Gabriel Villanueva, de 22 anos. No início, como em qualquer relacionamento, ela se encantou com o Gabriel porque ele parecia ser muito atencioso, muito educado e muito gentil, sempre tratava ela com muito carinho e muito respeito. Então eles foram se aproximando, começaram a namorar e aos poucos o Gabriel foi levando a Andrea cada vez mais para o mundo dele. Com poucos meses que eles estavam namorando, ele já começou a chamar ela para ir morar com ele no seu apartamento. No início, a Andrea não queria muito, afinal de contas tinha pouco tempo de relacionamento, mas com toda a insistência do Gabriel, ela acabou aceitando e eles passaram a viver juntos. Como eu disse, no início, o Gabriel parecia um rapaz excelente, muito educado, gentil e amoroso, mas assim que a Andrea foi viver sobre o mesmo teto que ele, ela descobriu que na verdade ele era completamente diferente e ela não gostou nem um pouco do verdadeiro Gabriel. Isso porque o Gabriel aparentemente não queria nada com a vida. Ele não trabalhava, ele não estudava, ele morava nesse apartamento que era mantido pela mãe dele, ela pagava o aluguel, também pagava todas as contas dele, todas as compras ali que ele precisava fazer para se alimentar e ainda mandava também um bom dinheiro para ele poder se divertir, sair com os amigos, ir a festas e fazer o que ele quisesse. Como dá para perceber, o Gabriel vinha de uma família bastante rica, eles também eram muito influentes ali na cidade, então ele realmente não tinha e também não queria se preocupar com nada, ele nem mesmo terminou seus estudos, ele largou a escola no 2º ano do ensino médio, ele deu a desculpa de que era porque ele queria se dedicar a estudar e trabalhar com artes, mas na verdade, depois que ele saiu do ensino médio, ele só ficou mesmo vivendo ali às custas da mãe, sem fazer nada. Quando a Andrea foi viver com o Gabriel, ela também percebeu que ele fazia uso frequente de drogas e de bebidas alcoólicas, que ele era extremamente irritado, nervoso, ciumento, controlador e também violento, e ele ficava ainda mais violento quando estava sob o efeito daquelas substâncias que ele usava. Então no início eles começaram a brigar muito, eram brigas apenas verbais, mas não demorou muito e as questões evoluíram ali, para agressões físicas e o Gabriel começou a maltratar muito a Andrea.
Como na maioria dos casos de relacionamentos abusivos, o Gabriel também passou a fazer de tudo para afastar a Andrea de qualquer outra pessoa que não fosse ele e a sua própria família. Ele não gostava que ela fosse visitar a sua mãe e a sua irmã e nem mesmo que falasse com elas pelo telefone. Sempre que ela queria ter um contato com a família dela, era motivo de brigas, fortes discussões e até mesmo agressões. Sem contar também que no momento em que a Andrea começou a namorar com o Gabriel e foi viver com ele, ela trabalhava, tinha seu próprio dinheiro, sua independência, mas depois, com todos esses abusos, ele pressionou tanto ela que ela acabou saindo do trabalho, porque isso também era motivo de brigas frequentes por causa de todo o ciúme que ele tinha de ela sair para trabalhar e ter contato com outras pessoas. As coisas pioraram a um ponto que em setembro de 2017, a Andrea resolveu abandonar o Gabriel, terminar o relacionamento e voltar a viver com a sua mãe. Nessa ocasião, ela e o Gabriel discutiram muito e ele, como na maioria das vezes, partiu para a agressão física. A Andrea, então desesperada, conseguiu correr e se trancar no banheiro do apartamento e de lá ela ligou para sua irmã pedindo ajuda para que fosse buscá-la. Até esse momento, a família da Andrea não tinha noção das coisas que ela passava. Ela dizia que o relacionamento com o Gabriel estava muito difícil, que eles estavam brigando muito, que ele tinha algumas crises de estresse e de ciúme, mas ela sempre colocava as coisas como se não fosse tão grave assim, que ela estava conseguindo controlar a situação, quando na verdade ela não estava. Mas ela não contava nada para a família porque não queria preocupá-los e também porque tinha medo do Gabriel fazer alguma coisa com a família dela, porque ele também sempre ameaçava ela, dizendo que machucaria a sua mãe e a sua irmã. Então, nesse dia que ela ligou para a irmã e a irmã foi buscá-la, ela contou tudo para a irmã e para a mãe, elas finalmente ficaram sabendo sobre o que ela estava passando e ela foi também até a delegacia, prestou queixa contra o Gabriel e conseguiu ali uma ordem de proteção contra ele, né, de que ele não poderia mais chegar perto dela e a partir de então ela começou a tentar levar a vida normalmente de novo, sem ele por perto. Entretanto, o Gabriel, é claro, como qualquer abusador, não desistiu facilmente da Andrea e continuou indo atrás dela, fazendo ligações, aparecia na porta da casa dela, perseguia ela de todas as maneiras e também a ameaçava, dizendo que iria machucá-la ou machucar as pessoas que ela mais amava, que no caso eram sua mãe e sua irmã, caso ela não voltasse a namorar com ele. A Andrea, mais uma vez, não contava essas coisas para a família com medo de assustá-los e também de o Gabriel querer se vingar por ela ter contado, por ela ter denunciado, mas ela sempre contava essas coisas para sua melhor amiga, a pessoa que era super próxima a ela, e essa melhor amiga sempre dizia para ela que ela não podia continuar nessa situação, que ela tinha que denunciar, que ela tinha que ir atrás da sua liberdade, mas infelizmente a Andrea não podia fazer muita coisa porque ela estava completamente refém do medo que ela sentia do que o Gabriel poderia fazer. Isso porque, mais uma vez dizendo, ele vinha de uma família extremamente influente, que tinham muitos contatos e sempre conseguiam livrar o Gabriel de qualquer encrenca que ele entrasse. Uma prova disso é que a Andrea não era a primeira namorada que o Gabriel maltratava, muito pelo contrário, ele já tinha tido várias outras namoradas antes, que ele tinha inclusive levado para morar com ele também naquele apartamento, e os vizinhos contaram posteriormente que era extremamente frequente escutar fortes discussões vindo do apartamento do Gabriel entre ele e suas namoradas. Eles disseram que ouviam gritos, pedidos de socorro e eles frequentemente chamavam a polícia para ir até o apartamento e intervir nas brigas. Eles disseram que era evidente que o Gabriel agredia as suas namoradas, porém, por conta provavelmente de toda a influência e dinheiro que a família dele tinha, nada nunca acontecia com ele. Os vizinhos denunciavam, as namoradas também denunciavam, mas as coisas nunca iam para frente, ele nunca era preso e, na verdade, parece que nem mesmo as denúncias eram realmente registradas, porque posteriormente a polícia disse que não tinha nenhuma denúncia contra o Gabriel, mas os vizinhos sabiam que tinha sim, porque eles mesmos tinham ido lá e feito as denúncias e também as namoradas do Gabriel. Alguns vizinhos chegaram até mesmo a dizer que foram ameaçados pelos pais do Gabriel nessas ocasiões onde eles faziam as denúncias.
denúncias. Eles disseram que os pais diziam para eles que eles estavam se intrometendo, que eles deveriam ficar na deles, que isso era briga de namorados e que também não adiantava chamar a polícia porque o filho deles, no caso Gabriel, jamais pisaria na prisão. Siempre hubo bulla, golpes y eran relaciones tortuosas. La verdad que eran tan fuertes lo que las jóvenes gritaban, decían auxilio, corre, corre que me mata, corre, ven que me está dando, ven desesperada y lo veíamos todo el edificio entero. Y llegó la policía, entonces él pensó que fui yo y me dijo, usted sabe la relación que nosotros tenemos, ¿verdad? Quien llame a la policía, nosotros seguidos lo vamos a saber. ¿Quién fue que llamó? Y se va a ver con nosotros. Además, usted sabe que esos son problemas de noviecito. Él tenía mucho problema con los vecinos, porque se imagina todo lo que yo me la pasaba día y noche llorándome. Aparte de eso, se escuchaba toda la vaina rompiéndose. Yo estrellaba por el apartamento entero, todas esas vainas se escuchaban, loco. Mesmo quando Gabriel não estava namorando, não tinha ninguém vivendo ali com ele, né? Ele estava sozinho no apartamento, ainda assim ele infernizava a vida dos vizinhos porque ele consumia todas aquelas substâncias, né? Aquelas drogas e álcool, e ele ficava simplesmente gritando dentro do apartamento, incomodando todas as pessoas, também gritava nos corredores, saía espalhando sujeira pelos corredores, então a situação do Gabriel era realmente muito complicada. Durante as minhas pesquisas, eu encontrei um áudio da Andrea contando para uma amiga sobre alguns episódios em que o Gabriel a agredia e os dois brigavam, e é muito triste ouvir o relato dela, porque ela diz que em certas ocasiões, quando aconteciam essas brigas e essas agressões e a polícia era chamada pelos vizinhos, quando a polícia chegava, ela mesma inventava uma desculpa para os policiais, colocando a culpa em si própria. Ela dizia que o Gabriel não tinha feito nada, que ela tinha algumas questões mentais e isso fazia com que ela tivesse surtos, onde ela saía quebrando as coisas pela casa e gritando. Então ela tirava ali a culpa do Gabriel e colocava nela mesma, isso tudo porque ele ameaçava que machucaria a mãe dela e a irmã, que eram as pessoas que ela mais amava no mundo. Interdiario, yo tenía que hablar con policía, decirle que no, que yo soy loca, o sea, yo no decía que yo era loca, yo decía como que yo tengo una condición mental, que yo me estreso mucho y me dan lo que era y rompo vaina, pero, o sea, como que quitando la vaina de él de arriba, para que no se vaya preso. Yo me acuerdo que un día subió la que era administradora del edificio, lo que comenzó a tocar la puerta durísimo, a decirle un viejo vaina, abusador, ¿cuándo tú vas a parar? ¿Cuándo ya estés muerta? Yo espero que no lo metan preso, porque eso sería un gran problema para mí. Y cuando te digo un gran problema de mí, es que me pueden hacer un daño un daño muy grande. O a mí, o a mi mamá, o a mi hermana, y yo no podría vivir con que a mi mamá le pasó algo, loco, por mi culpa. Como eu disse antes, mesmo depois de terminar o relacionamento com o Gabriel, a Andrea não teve paz porque ele continuou indo atrás dela, continuou perseguindo e ameaçando, então ela acabou cedendo e voltando a se encontrar com ele, mas as coisas não melhoraram, eles continuavam brigando e ele continuava agressivo, mas mesmo assim ela continuava ali se encontrando com ele por aquelas questões que eu já disse, né, do medo de ele fazer alguma coisa com as pessoas que ela amava. Além disso também, a essa altura, a Andrea tinha conseguido um novo emprego, mas isso durou pouco tempo porque assim que o Gabriel descobriu, mais uma vez ele fez ameaças, ele insistiu com ela para que ela largasse o emprego e quando ela não quis obedecer ao que ele mandou, ele foi até o emprego dela e fez um escândalo lá, fazendo ela ficar completamente envergonhada e ela acabou então realmente pedindo demissão e não foi mais trabalhar. Em 31 de agosto de 2018, a Andrea estava com 21 anos e o Gabriel com 24. Era um fim de semana e eles resolveram tirar uma espécie de mini férias ali para comemorar o aniversário do Gabriel. Sendo assim, então, eles alugaram um quarto em um hotel de luxo para passar 3 dias ali, um quarto onde tinha jacuzzi, era um quarto bem grande, muito confortável, então eles passariam ali mais ou menos o fim de semana, 3 dias, para comemorar o aniversário dele.
Quando foi às 11h37 da noite, a Andrea e o Gabriel então chegaram na recepção do hotel e começaram a fazer ali, todos os trâmites para conseguir entrar no quarto. A reserva foi feita no nome da Andrea, ela assinou todos os papéis e também fez o pagamento, porém o Gabriel tinha que se identificar também, porque é comum nesses hotéis todos os hóspedes terem que falar o seu nome, se identificar, apresentar o documento, mas estranhamente o Gabriel se recusou a fazer isso. Ele não quis dizer o seu nome, não quis mostrar o seu documento e acabou que os recepcionistas ali cederam e deixaram eles entrarem para o quarto mesmo sem o Gabriel se identificar. Eles pegaram então o elevador e foram para o apartamento que ficava no 8º andar e alguns minutos depois o Gabriel desceu sozinho, foi até a recepção com um cigarro na mão e perguntou ao recepcionista se ele tinha um isqueiro. O recepcionista disse que não e então orientou ele a procurar no restaurante. O Gabriel foi até lá, procurou no restaurante, também procurou no bar, mas acabou não conseguindo um isqueiro e nem fósforos para acender o seu cigarro e então acabou voltando para o quarto do hotel. Mais alguns minutos depois, o Gabriel e a Andrea desceram novamente do quarto e dessa vez eles foram até o estacionamento aparentemente buscar um resto de bagagem deles que ainda tinha ficado ali no carro. Eles tinham ido para lá no carro do Gabriel. À 00h40, então, eles retornam para a recepção do hotel porque eles disseram ao recepcionista que tinham esquecido o cartão de acesso ali, do quarto, dentro do quarto e precisavam então de uma chave reserva. O recepcionista então entregou essa chave reserva para eles e dá para perceber pela linguagem corporal do Gabriel que nesse momento ele estava extremamente irritado. O recepcionista entrega o cartão para a Andrea, o Gabriel toma o cartão dela e começa a fazer alguns gestos ali, uns movimentos estranhos que indicavam que tinha alguma coisa errada e que ele estava muito estressado. Depois disso, eles seguiram para o elevador e mais uma vez foram para o quarto. Apenas 15 minutos depois, à 00h56, a Andrea caiu da sacada do apartamento do 8º andar. Um segurança escutou o barulho da queda, correu até lá e encontrou a Andrea no chão inconsciente e também nua. A polícia e a emergência foram chamadas, a Andrea foi levada ao hospital, mas infelizmente depois de alguns minutos ela não resistiu e faleceu, tendo a causa da morte sido classificada como um traumatismo craniano. No momento em que a Andrea foi socorrida no hotel e foi levada para o hospital, o Gabriel não foi encontrado. Ele não estava perto dela prestando socorro nem nada do tipo e nem mesmo estava no quarto do hotel, o que foi muito estranho. Mas posteriormente, vendo as imagens das câmeras de segurança, a polícia descobriu que o Gabriel tinha simplesmente fugido do local após a queda da Andrea em um táxi que já estava esperando por ele do lado de fora do hotel, antes mesmo de a Andrea cair da sacada, o que era extremamente estranho. Além disso, ele não tinha levado todas as suas coisas embora consigo, ele tinha deixado o seu próprio carro no estacionamento do hotel e dentro do carro foi encontrado um cachorro de estimação dele, que ele tinha aparentemente muito apego, levava para todos os lugares, mas acabou abandonando o cachorro sozinho dentro do carro no estacionamento e também no apartamento onde ele estava com a Andrea foram encontrados sinais de luta, tinha muita bagunça, coisas espalhadas, então tudo estava extremamente suspeito e colocando o Gabriel ali, como um alvo da investigação. No início, o caso até chegou a ser considerado como talvez um acidente ou como se a Andrea tivesse tirado a própria vida, mas rapidamente, por todas essas questões aí extremamente suspeitas com relação ao Gabriel, a polícia passou a acreditar que na verdade o caso se tratava de um homicídio. Além disso, eles também puderam descobrir que aquele taxista que buscou o Gabriel no hotel era um conhecido da mãe dele de muitos anos, uma pessoa da confiança dela, e também dentro do táxi tinha uma outra mulher que também era funcionária da mãe do Gabriel e que era meio que uma espécie de babá ali do Gabriel, porque sempre que ele fazia alguma coisa, alguma besteira, alguma coisa errada, essa mulher era enviada pela mãe dele
para ajudar ele a sair da confusão. A polícia descobriu também que alguns minutos antes mesmo de a Andrea ter caído ali, da sacada, o Gabriel tinha ligado para sua mãe e tinha pedido a ela para que mandasse um motorista de táxi da sua confiança para buscar ele no hotel. Então tudo era realmente muito suspeito, todas essas questões aí sobre o Gabriel, e essa atitude dele antes mesmo de a Andrea ter sofrido a queda. Felizmente, a fuga do Gabriel não durou muito tempo. Ele foi encontrado no dia seguinte por volta de 4 horas da tarde, quando ele estava aparentemente planejando tudo para fugir do país pelas fronteiras do Haiti. Ele foi localizado graças ao rastreamento do celular da mãe dele, que estava com ele no momento. Então os policiais encontraram e ele foi preso. A autópsia da Andrea confirmou o que todos já suspeitavam. Realmente, a causa da morte dela não tinha sido um acidente e nem que ela tinha tirado a própria vida. Na verdade, o caso se tratava de um homicídio. Foram encontradas no corpo da Andrea várias feridas de defesa que foram causadas antes da sua queda, feridas principalmente nos braços, nas mãos e nos pulsos, sugerindo que ela tinha tentado se defender de alguém ali durante uma luta. Ela também não apresentava fraturas na parte inferior do corpo, principalmente ali nas pernas, o que teria que ter acontecido caso ela própria tivesse pulado ali da sacada do apartamento. Afinal de contas, quando uma pessoa faz esse tipo de coisa, geralmente ela pula de pé e acontece várias feridas ali nas pernas. Mas na Andrea isso não tinha acontecido, então provavelmente ela tinha mesmo sido arremessada da sacada. O corpo também, no momento em que foi encontrado, não estava no chão logo abaixo da sacada, e sim alguns metros para o lado, o que mais uma vez indicava que ela teria sido arremessada da sacada com bastante força. Análises toxicológicas também identificaram que a Andrea tinha feito uso de um medicamento calmante naquela noite, então se ela tivesse mesmo entrado em luta corporal ali com o Gabriel, provavelmente ela não teria força suficiente contra ele, porque esse medicamento deixava o seu corpo completamente relaxado. Quando foi preso, o Gabriel também tinha um ferimento ali, um hematoma no peito e também arranhões no antebraço esquerdo, o que mais uma vez indicava que ele e a Andrea tinham entrado em luta, e ela talvez fez esses ferimentos aí nele no momento em que tentava se defender. A mãe do Gabriel deu várias entrevistas sobre o caso, sempre defendendo ele, dizendo que ele não tinha feito nada e tentando sustentar ali, a ideia de que a Andrea tinha pulado porque ela queria tirar a própria vida. Ela disse que a Andrea era obcecada pelo Gabriel, que ficava ligando para ele o dia todo, ficava querendo encontrá-lo toda hora e também ficava o ameaçando, dizendo que se ele não voltasse a namorar com ela, ela iria tirar a própria vida. Ela disse que a Andrea tinha insistido muito com o Gabriel para eles irem passar aqueles 3 dias no hotel, que ela que tinha feito as reservas e que ela tinha insistido tanto a ponto do Gabriel ceder, mas que ela mesma, a mãe dele, Chantel, não estava feliz com isso porque ela percebia que o filho não queria mais o relacionamento com a Andrea e só continuava se encontrando com ela por conta das ameaças dela de tirar a própria vida. Porém, é claro, a família e amigos da Andrea não concordaram nem um pouco com isso. Eles disseram que era completamente o contrário, que a Andrea que queria se afastar do Gabriel, que fazia de tudo para fugir dele, e que ele que continuava indo atrás dela e a ameaçando, e que ela só continuava se encontrando com ele por medo do que ele poderia fazer, nem mesmo com ela, mas sim com a família dela, que eram as pessoas com quem ela mais se preocupava. Além disso, a polícia também conseguiu várias mensagens da Andrea contando para amigos e familiares sobre tudo que ela passava ali, vivendo com o Gabriel, sobre todas as brigas, todas as agressões e crises dele de ciúme ou de raiva. A polícia também tinha todos os depoimentos dos vizinhos que escutavam as brigas, escutavam os gritos, os pedidos de socorro, não só da Andrea, mas de várias outras moças que já tinham namorado com o Gabriel antes. Então tinham provas suficientes
suficientes para ficar claro que a vítima de tudo aquilo era a Andrea e não o Gabriel. O julgamento do Gabriel iniciou em março de 2021 e a defesa tentou sustentar essa ideia de que a Andrea tinha tirado a própria vida, que ela tinha alguns transtornos psicológicos, que ela já tinha ameaçado várias vezes de que tiraria a própria vida. Porém, infelizmente, no final, ficou concluído que o Gabriel tinha sim tirado a vida da Andrea, arremessando ela da sacada do 8º andar. Naquela noite, segundo as autoridades, os dois, o Gabriel e a Andrea, já chegaram no hotel brigados, eles não estavam felizes um com o outro, e então, naquele momento em que eles foram buscar as bagagens ali, né, no estacionamento, talvez eles tenham brigado de novo lá no carro, talvez pela questão ali, né, de eles terem esquecido a chave dentro do quarto. Possivelmente o Gabriel pode ter culpado a Andrea por isso, assim como ele fazia, né, com qualquer coisa, a culpa sempre era dela, ela estava errada. E então isso justificaria, né, aquele momento que a gente vê ali nas câmeras da recepção, quando eles pegam a chave reserva, onde dá para perceber que o Gabriel está extremamente irritado com a Andrea. De volta ao quarto, eles teriam então continuado brigando. O Gabriel já tinha naquele momento usado drogas mais cedo, a Andrea também tinha tomado aquele calmante. Eles então entraram em luta corporal, o Gabriel começou a agredir a Andrea e acabou então jogando ela da sacada. O Gabriel foi então considerado culpado pelo homicídio da Andrea e condenado a 20 anos de prisão, além também de ter que pagar uma indenização para a família dela. O que eu achei meio estranho, mas também não ficou muito claro no fim das contas, foi se o Gabriel premeditou ou não o crime, porque pelo menos no meu ponto de vista é muito estranho o fato de ele ter ligado para a mãe dele e pedido para ela mandar um taxista de confiança buscar ele no hotel antes mesmo de a Andrea ter caído da sacada, ou no caso de ele ter arremessado ela da sacada, né? Nada ainda tinha acontecido, eles ainda estavam dentro do apartamento e ele já fez esse pedido bem estranho para a mãe. Talvez eles tenham lutado ali, né, dentro do apartamento e a Andrea tenha desmaiado, tenha ficado inconsciente de alguma maneira. E então nesse momento, né, ele ligou para a mãe e pediu para ela mandar esse motorista, já pensando talvez que a Andrea estivesse sem vida e já planejando jogar ela da sacada para fingir que ela tinha pulado por conta própria, ou talvez ele nem pensasse que ela estava sem vida não, talvez ele soubesse, né, que ela estava desmaiada, mas mesmo assim quis jogar ela na intenção de realmente tirar a vida dela. Bom, isso são só especulações minhas, isso não ficou muito claro durante as minhas pesquisas, mas felizmente, de qualquer forma, né, no fim, o Gabriel foi considerado culpado, tudo ficou claro e ele foi então preso e condenado a 20 anos de prisão. Uma outra informação interessante é que a irmã da Andrea, a Cesara, postou nas suas redes sociais, na época ali do caso, né, quando estava acontecendo o julgamento do Gabriel ainda, que a mãe do Gabriel, a Chantel, tinha prestado queixa contra ela por difamação e calúnia, porque simplesmente ela estava postando ali nas suas redes sociais, divulgando informações sobre o caso, fazendo com que as pessoas tivessem mais conhecimento sobre o caso, que a mídia, né, soubesse mais sobre tudo o que estava acontecendo, porque a gente sabe que na maioria dos casos esse apoio, essa cobertura da mídia ajuda sim as coisas a andarem mais depressa, e a Chantel aparentemente não queria que isso acontecesse, ela queria mais uma vez, como sempre, proteger o filho, fazer com que ninguém soubesse de nada, né, deixar tudo ali por baixo dos panos. E então quando ela viu que a irmã da Andrea estava divulgando as coisas, ela quis calar ela de alguma maneira aí, né, fazendo essa queixa. Isso é o que a irmã da Andrea diz, né, que a Chantel teria feito essa denúncia para tentar calá-la e fazer com que ela parasse de buscar justiça pela irmã, mas isso não aconteceu, ela continuou divulgando o caso e continuou buscando por justiça. Deixe aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal para a gente conhecer. Se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.